Honda Civic EX de 7ª geração. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Civic aqui em análise, como eu disse, é na versão EX, com motor 1.7 16 válvulas gasolina automático 2006. Versão top de linha do último ano dessa 7ª geração aí do Civic no nosso mercado. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 31.280. Já a tabela FIPE, curiosamente, abaixo desse valor, R$ 28.244. Então, o que esses dois números aqui nos mostram? É que esse carro, nas condições de conservação que eu mencionei, está sendo efetivamente vendido, negociado no preço final ali, acima da tabela FIPE. Olha só que curioso, mas também um carro bem procurado no mercado. Não seria de outra forma, né? E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, né, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 31.826,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA. E sim, para um carro nesse ano modelo, aqui no meu estado de Minas Gerais, ainda é recolhido IPVA. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE, então fica em R$ 1.129,76. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, foi de R$ 33,66. Já o seguro, é mais complicado você conseguir uma cotação para um carro nesse ano modelo, carroceria que saiu de linha aí em 2006, então talvez numa modalidade de cooperativa você consiga com um pouco mais de facilidade. Se for o caso aqui em cotações mais recentes que eu fiz, fica em 12 parcelas de R$ 175, mais a taxa de adesão de R$ 149, dando um total de R$ 2.249. Então é algo que você deve ter em mente também quando for pegar um carro aí com mais de 10 anos de uso. Mas lembrando que este aqui é um valor médio que também pode variar dependendo da região que você mora, do uso que você faz desse carro, dependendo também da empresa que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, pegando o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020, esse carro estava avaliado em R$ 22.014. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.076,67, o que dá 9,4% de inflação média por ano. Nos últimos 3 anos passa de 28%. Então é um carro que subiu bastante de preço, é um carro até bem procurado aí na categoria dos sedãs médios até R$ 30 mil, câmbio automático, né? Então, assim como praticamente todos os outros aí do nosso mercado, está com um preço até bem inflacionado. Mas não dá para utilizarmos essa inflação para estimarmos como será o preço dele daqui a 3 anos, né? Porque foi uma movimentação atípica que tivemos no nosso mercado. Então, vamos somar aqui só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, ele vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.412,42, o que dá por mês R$ 284,37, é claro, se você considerar todos esses custos aqui.
Dependendo da sua realidade, por exemplo, dependendo do estado que você mora, o IPVA não vai ser esses 4%. Tem estados que é 2%, tem estados que é 3%, 3,5%. Então, esse valor de IPVA cai bastante. Dependendo do estado, nem paga mais IPVA para um carro desse. Então, também outra vantagem, um custo a menos. E se você também optar por não fazer seguro, também não vai ter esse custo aí de mais de R$2.000 por ano. Então, é um carro aí que, com relação a documentos, pode variar só da taxa de licenciamento que você vai ter que pagar ali todo ano, essa aí não tem como sair fora dela, ou até, no caso aí de você morar em Minas e fazer um seguro aí nessa modalidade que eu falei, ficar aí na faixa dos R$3.400 por ano com relação a documentos. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Civic 2006 automático. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$112. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 524. Kit de velas da NGK, as 4 por R$118. Pneus medidas 185/6515, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$1.716. Óleo de motor, exigência da Honda com relação à viscosidade é a 10W30. E é um motor que pega 3,2 litros com a troca do filtro. Então, contei 4 litros de um Honda Mineral API SN 10W30 ficaram por R$152. Já a correia de acessórios, esse motor utiliza duas, uma para direção hidráulica, outra para o ar-condicionado. Encontrei aqui da Gates por R$179, aqui o preço já das duas correias. E não tem tensor incluso aqui nesse kit. Já o kit de correia dentada, esse sim, com correia Gates e tensor da NSK. Os dois ficam por R$310, preço também aqui bem acessível até. Já os filtros, encontrei todos da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, R$33, filtro de óleo R$35, filtro de combustível R$179, mais caro porque é aquele modelo que trabalha interno ao tanque, acoplado já à boia, né? E também aqui o filtro de cabine encontrei por R$43, é um kit de 2 peças, preço também bem acessível. Já os amortecedores encontrei os 4 Kayaba modelo XLG pressurizados a gás por R$1.848, preço aqui um pouco mais puxado. Não tem kits de batentes, coxinhos, coifas, nada incluso, é o preço só dos 4 amortecedores. E como é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui também na troca do fluido do câmbio, que conforme a montadora, é exigido que seja feita uma troca aí a cada 80.000 quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro, né? Então, você está olhando um carro desse para comprar, tem que ver lá no histórico de revisão do dono se ele realmente fez essas trocas de óleo aí, né? A cada 4 anos, um carro aí com 17 anos de uso tem que ter passado por pelo menos 4 trocas de óleo aí, considerando o tempo de uso, né? Então, algo para ficar ligado. Mas aqui, a exigência de norma de óleo aí pela Honda é o ATF Z1. E é uma transmissão que pega 6 litros considerando uma troca completa. E eu encontrei o óleo aqui genuíno Honda. E além desses 6 litros de óleo, também encontrei um filtro da Japan Parts, porque de nada adianta você colocar o óleo novo e continuar com o filtro velho, não é verdade? Então, 6 litros de óleo mais filtro ficam por R$970. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, né? Porque pode variar muito dependendo da região que você mora, da oficina que você for levar, dependendo também do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por máquina ou por gravidade. Então, para cada realidade, esse custo de manutenção pode ser maior ou menor também. Sendo assim, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Civic 1.7 automático 2006 fica por R$6.219. É claro que não é um custo assim tão barato para você manter um carro desse, né? Amortecedores ficaram um pouco mais puxados, pneus da mesma forma, discos de freio também um pouco mais caros.
tem a manutenção extra da troca do óleo do câmbio, além do filtro de combustível, que também é um pouco mais caro, então são custos que você tem que ter em mente. Claro que você não vai ter toda essa despesa aí de uma vez, né? Aqui esse somatório é só para você ter uma noção comparado com outros vídeos que eu já fiz nesse formato, inclusive vou deixar uma playlist ao final desse vídeo para você assistir e saber qual ali que tem a cesta de peças mais baratas. E só um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui nesses amortecedores aqui, nesse código que está aparecendo, é que esse código é relacionado aos amortecedores com furo inferior de 17 milímetros. Tem Civic que tem o furo inferior ali no amortecedor de 15 milímetros. Se for o caso, o código dos amortecedores dianteiros muda. Vou deixar aqui embaixo escrito para você. Então, fique ligado, atenção redobrada antes de trocar amortecedores dianteiros aí de um Civic de 7ª geração. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos, versão top de linha EX, vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro, dupla airbag frontal, freios ABS, bancos de couro e controlador de velocidade. E na parte de som conta com leitor de CD e comandos no volante. Eu digo que faltou ali pelo menos um computador de bordo, mas de resto é um carro que vinha até muito bem equipado pela sua categoria e pelo seu ano de fabricação. Falando agora aqui em conjunto mecânico, um dos grandes pontos de dúvida de muita gente que está querendo pegar um carro desse, aqui ele já é equipado com o motor D17Z3, que é o VTEC, nessa versão top de linha, né? Então ele conta com um variador de fase ali para as válvulas de admissão. Além disso, é um comando de válvulas simples no cabeçote, acionado ainda por correia dentada, como vimos aqui o custo dela em detalhes, né? Então é um motor que gera 130 cavalos de potência, 6.300 RPM e torque de 15,8 kgfm a 4.800 RPM. Números até muito bons para um carro de 1.175 kg, relação de peso-potência 9 kg por cavalo. E o 0 a 100 fica em 13,2 segundos. Aqui é um carro que tem boas respostas ao acelerar, mas ali naquela retomada de velocidade, quando já está ali numa velocidade média, você consegue fazer uma ultrapassagem ali até bem rápido, com bastante segurança. Mas o 0 a 100 é lento, porque aqui ele é equipado com um câmbio automático de 4 velocidades, né? O modelo SLXA, acoplado ao motor conversor de torque, então as trocas são feitas de forma mais suave, sem trancos. O câmbio tem essa configuração de ser mais voltado para o conforto ao rodar, então principalmente as arrancadas são um pouco mais lentas aí com esse câmbio automático, mas é um câmbio bem confiável, bem resistente, que se você cuidar daquela manutenção preventiva que eu falei, pode durar muitos e muitos anos aí sem maiores problemas. Suspensão McPherson na dianteira, duplo A na traseira, independente, braços sobrepostos, passa bastante confiança, segurança, excelente comportamento dinâmico aí, principalmente em altas velocidades. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, configuração um pouco mais simples, direção hidráulica, rouba um pouco mais de potência do conjunto mecânico, mas é o que tinha de mais comum aí para a época. E o porta-malas tem 402 litros de capacidade, é apenas ok para a categoria, para o ano de fabricação desse carro. Entre os sedãs médios é um dos menores aí com relação à capacidade de porta-malas, então dá para levar bagagens ali de 3, 4 pessoas no máximo. Mas conta com banco traseiro rebatível e bipartido, se você quiser aumentar essa capacidade de carga, consegue aí com certa facilidade. Mas falando agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de 5,29 o litro, e esse carro tem um tanque de 50 litros. Então fica em R$ 264,50 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais, né? É um carro que faz na cidade 10,1 km por litro, na estrada 13,9. Números excelentes aqui, se tratando de 1,7 automático. E ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 505 km. Com gasolina 695, tem um tanque de capacidade média, bons números de consumo, se você fizer médias até melhores do que essas aí de ficha técnica, e é bem possível de fazer, você consequentemente também vai ter uma autonomia bem melhor também, o que é ótimo. Mas então quais são os pontos positivos principais de pegar um Civic aí nesse ano modelo câmbio automático? Primeiro, robustez, confiabilidade mecânica, um dos motores mais confiáveis que temos no nosso mercado, é claro, se você cuidar ali da manutenção básica, troca de óleo, filtros ali no tempo correto. Carro de ótimo desempenho, excelente consumo de combustível, de acordo com a sua configuração de motor e câmbio. Câmbio bem confiável se você cuidar da manutenção preventiva ali no tempo correto.
Carro de bom acabamento interno, material macio ao toque ali no painel, parte superior dos forros de porta, bancos em couro de excelente qualidade, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, assoalho traseiro plano, ótimo espaço principalmente para os pés ali do passageiro que vai no meio daquele banco, excelente. Carro de ótima estabilidade, suspensão independente nas 4 rodas, carro de excelente prazer ao guiar para quem gosta de uma pegada mais esportiva, carro que você se senta um pouco mais abaixo ali, com braços e pernas mais esticados, então excelente para quem está procurando um sedã aí na faixa dos 30 mil de uma pegada um pouco mais esportiva. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, que não são tantos, mas você tem que ficar ligado. O motor exige ajuste preventivo periódico de folga de válvulas, que não se autoajustam automaticamente, né? Trabalha com tuchos mecânicos, então se você não fizer essa manutenção, esse motor pode passar a perder potência e a gastar mais combustível, o que não é legal. Além disso, suspensão, ela é de batida mais seca, mais dura, mais rígida, para passar mais estabilidade, mas a contrapartida é que ela peca bastante aí no conforto ao rodar. Além disso, ela é mais baixa, um carro mais baixo, tanto o meio quanto a dianteira, então raspa o fundo, raspa a ponta de para-choque com facilidade numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem. Suspensão traseira, por ser independente, você tem que ficar ligado ali com o alinhamento daquele eixo ali. Preste atenção ali regularmente, né? Se os pneus não estão se desgastando irregularmente. É uma suspensão que costuma abrir cambagem com certa facilidade, geralmente é ocasionada ali por folga e alguma bucha e algum componente dessa suspensão que pode causar, sim, um desgaste irregular nos pneus. E é claro que não é uma suspensão tão barata de manter quanto uma de eixo de torção. Não é tão cara quanto uma Multilink também, mas tem o seu custo adicional ali que você tem que ficar ligado ali com buchas, principalmente, que são um pouco mais caras e utiliza-se em maior quantidade. E além disso, é um carro que já passa por uma certa escassez de peças de acabamento, saiu de linha em 2006. Então, tudo ali um pouco mais específico ali com relação a apliques externos, faróis, para-choques, lanternas, parte interna também, um detalhe de acabamento ali, qualquer coisa mais específico desse carro vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Quando você encontrar, vai ver que tem um preço mais caro. Por já ter essa escassez de peças, é mais difícil de você conseguir um seguro para um carro desse aí que já saiu de linha há tanto tempo, já tem uma data de fabricação mais avançada, então é algo para ficar ligado, mas pode ser uma excelente opção de compra ainda aí para você que procura um sedã médio até 30 mil reais. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Civic de 7ª geração, você compraria um carro desse? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist completa com vários vídeos nesse formato para você que ainda não se decidiu entre um Civic, talvez um Corolla, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.